Fala aí pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, um assunto muito interessante que eu tenho aqui para tratar com vocês. Passou o Dia das Crianças, nós já estamos chegando ao fim do ano, está chegando o Natal, está chegando o Ano Novo e eu preciso trabalhar esse tema aqui com vocês. É um tema importante, é um tema bastante delicado, mas é necessário falar sobre essa questão. Essa capa meio chocante, né? Do single Sobrevivendo ao Inferno do Racionais MCs, e a música é O Mundo Mágico de Oz, na voz aí do Ed Rock, né? Então esse tema é um tema que na verdade é um tema de difícil compreensão. Ele é um tema que foi meio que abandonado na parte do evangelismo. É um tema que nas igrejas hoje ele é apenas uma salinha colocada em algum lugar da igreja. Tem muitas igrejas inclusive que nem tem o espaço para trabalhar com as crianças ali. Voltou mais para um meio de recreação. Foi esquecido a ideia do evangelismo, da educação cristã em si, foi deixada de lado. E essa música, eu tenho escutado essa música esse ano inteiro, e esse moleque falando nessa música me chamou muita atenção. Então vamos viajar aqui em alguns minutos. Eu tenho certeza que isso vai ser de grande valia para nós. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se, tá certo? No canal. Se você ainda não me acompanha no Instagram, vai lá no Insta, tudo que eu posto aqui eu posto lá também. Então você também pode nos seguir lá no Instagram, e no Facebook você também pode nos acompanhar. Ali no Facebook já tenho mais de 5 mil amigos, então você pode clicar em seguir, tá bom? Tudo isso aparece aí na sua tela, e é um prazer ter você aqui nesse canal, porque que você cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, eu vou soltar por partes. Olha o que ele fala e você vai ver que interessante. Essa ideia é muito louca. Comecei a usar para esquecer desse problema. Ele diz que começa a usar para esquecer os problemas. Eu estou aqui com a Bíblia, vou usar o texto hoje, a Bíblia, o texto físico, nem vou colocar aí na tela. Mateus capítulo 19, versículo de número 13, diz assim: Depois trouxeram as crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus disse: Deixe vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence a elas e aos que são semelhantes a elas. Depois disso, impôs as mãos sobre elas e partiu dali. É interessante que eu preciso linkar aqui as questões para que você consiga compreender. Esse moleque disse que começou a usar droga para esquecer os problemas. E não é só criança que tem usado droga para esquecer os problemas. Os adultos estão se enfiando nas drogas. A droga tem acabado com a vida de muitas famílias, de muitas pessoas, de muitos homens e de muitas mulheres. É fácil você ir nas cracolândias e ter acesso àquilo que é público, mas é difícil você ir nos becos e nas favelas e nas comunidades onde as crianças, os jovens, os adolescentes e os adultos, homens e mulheres, estão afundados nas drogas, porque por algum tipo de problema eles querem esquecer momentaneamente esse problema e acabam usando droga. Então Jesus ele fala assim: não impeçam de vir a minhas crianças, porque delas são o reino dos céus. Muitas pessoas têm mania de falar assim: não coloca a mão na cabeça dessas crianças e tal. As crianças acabam virando plano B do culto. As crianças não participam do culto, né? As crianças, na verdade, não é apenas você colocar a criança lá numa salinha, ou as crianças vão louvar agora, o grupo das crianças. Não é a sala que tem a criança que fica lá riscando, não aprende nada. Professores
que não tem nenhum gabarito, não tem nenhuma qualidade para trabalhar com criança, é a tia da salinha, é o tio da salinha. Então tudo isso acaba virando um grande problema, porque antigamente ou nós tínhamos a APEC, né, aquele lance que trabalhava com as crianças ou com os adultos, que davam suporte, que davam acesso, e hoje em dia isso tem ficado de lado, não tem mais isso. As crianças, a criança fica no culto, ela fica mexendo no celular, ela não participa do culto, ela não ora. Antigamente nós tínhamos batismo com o Espírito Santo nas igrejas pentecostais nas crianças. Eu particularmente fui batizado com o Espírito Santo quando eu tinha 12 anos de idade, ia para oração com a minha mãe. As crianças oravam, hoje em dia não quer saber de oração, não quer saber de nada. Então, de uma forma ou de outra, a igreja, os obreiros em sua maioria, o mundo tem agido e conforme esses discípulos. As crianças querem chegar até Jesus, as crianças amam Jesus, as crianças gostam de Jesus, mas de uma forma ou de outra essas crianças estão sendo impedidas de chegar até Jesus. Alguém está impedindo essas crianças de chegar até Jesus. A primeira lição aqui: droga não vai fazer ninguém esquecer o problema. Maconha, farinha, pedra, crack, êxtase, bala, doce, não vai. LSD, lança-perfume, isso é ilusão. Isso tudo é ilusão, porque você já está cansado de usar, está cansado de viver isso, está cansado de ver isso. Quando você dorme, quando passa o grau, você percebe que o problema não foi embora. O problema está lá e não é assim que resolve. É mais fácil Jesus resolver o seu problema, ajudar você a resolver o seu problema, do que a droga resolver o seu problema. Porque ela é um efeito que vai adormecer aquilo que você pensa na hora, vai fazer você chegar em algumas alucinações e depois o problema continua no mesmo lugar. Então esse moleque com 8 anos, 9 anos de idade, começa a usar para tentar esquecer os problemas. Eu pergunto, que tipo de problema tem um moleque, uma criança com 8, 9 anos de idade? Que deveria ter um pai, deveria ter uma mãe, deveria ter irmãos, deveria ter amigos, a escola, deveria brincar na rua como a gente jogava bola descalço, peão, bolinha de gude, carrinho de rolemã, pega-pega, esconde-esconde. Que tipo de problema tem assolado essa criança para que ela fala assim, eu comecei a usar para esquecer os problemas? Quais problemas? Se essas crianças estão tendo esses problemas, a igreja está muito longe de alcançar essas crianças, porque o que a igreja está fazendo? O que você está fazendo? A gente tem se ocupado a educar adultos, mas a educação infantil, quer dizer, não só adultos, mas a educação cristã em si foi deixada de lado faz tempo. O que nós estamos fazendo? Qual é o nosso chamado na igreja? Eu fui professor de religião na rede pública, eu lecionei de 2007 até 2010 na Delegação Norte 2, Zona Norte, professor e doutor Arnaldo Barreto. Nas duas escolas eu estudei, no primário e o colegial, e eu tive o prazer de estar ali com as crianças da periferia mesmo, de verdade, né? Um abraço ao pastor e missionário Mauro Pellegrini, que foi meu professor na faculdade, me deu aula de missões, e ele trabalha muito com a ideia da missão integral e também um pouco daquilo que é chamado de a teologia marginal, não é? Isso se enquadra um pouco nessa questão. E tudo isso faz com que a igreja vá se afastando da realidade, não é? Nós temos alguns textos aqui que vão trabalhar justamente isso. Esse de Jesus com as crianças é um. E aí, para encerrar esse primeiro quadro, nós temos aqui o texto de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, que diz assim: ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma, ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. Então, quer dizer, ninguém quer ajudar ninguém está preocupado com ninguém, se o cara está usando, se não está usando, se a criança está com problema, se não está com problema. Ela que se vire, né? Ela que procure, ela vai procurar quem, na verdade. Texto de Zacarias, capítulo 7,
versículo de número 10, diz assim: não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tramem maldades uns contra os outros. Então, na verdade, as pessoas estão escolhendo para quem pregar o evangelho. Não? Eu prego o evangelho, eu entendo o seguinte: o pobre, a viúva, o órfão e as seitas, esse pessoal é deixado de lado no que diz respeito ao evangelismo da igreja. Aliás, eu pergunto para você, na sua igreja tem um departamento de evangelismo? Na sua igreja tem um departamento de missões? Estou falando de você mandar oferta para a África, não. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando, tem alguém, um evangelista, um missionário na sua igreja especializado, que cuida do mar, que mapeia a região, que vai na casa das pessoas toda semana, que leva um grupo de evangelismo nas ruas? Tem? Se não tem, irmão, olha, isso daqui é para você, essa realidade aqui é para você, para a sua igreja, e tá na hora do negócio mudar, e você precisa fazer parte disso. Vamos avançando, porque aqui você cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse moleque é a realidade, retrata a realidade de mais de... na verdade são milhões e milhões de crianças que estão passando por isso, por essa situação. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: que tipo de problema esse moleque tá tendo, né? Que tipo de problema está acontecendo com ele, né? Quais os problemas ele tem enfrentado. Comecei a usar para esquecer os problemas, fugir de casa. Usar drogas e fugir de casa, abandonar a casa, nunca vai ser a solução para resolver problema. Nunca. Nunca foi. Aliás, só vai piorar. Porque se em casa você deveria ter amor, eu saí porque eu não tenho amor, porque eu não tenho carinho, então a gente precisa sondar isso, né? E o que a igreja está fazendo que a igreja não está tendo acesso a essas pessoas, essas crianças? O que a igreja está fazendo que a igreja não sabe o que está acontecendo? Na verdade, a igreja recebeu o poder para infiltrar e para ter acesso àquilo que o mundo não tem. A igreja tem soluções para vários problemas que o mundo não tem. Então, o que está acontecendo? Cadê a criança que vai incentivar a outra criança que tentou sair de casa, que tentou fugir de casa? Porque antigamente o filho, e eu vou falar mesmo, o filho ia para a oração com o pai e com a mãe e orava, sabia falar de Jesus e tal. Enche meu coração quando eu vejo crianças falando de Jesus. Mas não, eu nasci na igreja e tive meu momento de criança, eu não deixei de brincar não, mas eu era exemplo na minha fase de infância. E o seu filho, por exemplo, ele se envolve com missões, tem um culto ao ar livre, ele vai ficar dormindo, ele vai lá no negócio e fica jogando videogame, fica jogando celular. Os pais têm que começar a resolver esse tipo de coisa, porque como uma criança dessa vai ter algum tipo de exemplo? Se ela vai ver o espelho e falar assim, ele tá ali, o espelho dele é o celular. É o celular que vai resolver o problema? Não vai. Então, fugir de casa não vai resolver o problema. Na cabeça desse moleque, ele tá com várias coisas na cabeça, muita coisa acumulada, e ele pensa que usar droga e fugir de casa vai resolver o problema, mas não resolve. O problema continua lá e ele continua desabafando. Olha só, meu pai chegava bêbado e me batia muito. Olha o que ele fala: o meu pai chegava bêbado em casa e me batia. Na verdade, é uma espécie de agressão. Ele apanhava de verdade, não apanhava porque tinha motivo. O pai chegou em casa bêbado, devia bater na mulher, devia bater nos irmãos, e bater nele. Ele retrata a situação dele, ele fala dele: o meu pai chegava em casa bêbado e me batia. Que diálogo um pai desse tinha com esse moleque, com o filho? Que diálogo esse pai tinha? Quantas vezes esse pai saía com essa criança num parque de diversões? Quantas vezes esse pai que deixava dinheiros e dinheiros no bar, na bebida, na cachaça, em casa de prostituição, chegava lá, claro, possuído de demônios, com espíritos ruins, mas que descarregava tudo nesse moleque. A casa desse moleque era uma verdadeira maldição,
um ambiente muito escuro e muito sombrio, de tristeza, lágrima, dor, ranger de dente. E ele diz que que o pai chega e bate nele. Então, perceba, ele começa a usar para esquecer os problemas. E ele foge de casa. Por que ele foge de casa? Porque toda vez que o pai dele chegava, não tinha diálogo. Toda vez que o pai dele chegava, o pai dele já ia batendo sem saber de nada. Vamos supor, filho, como foi o seu dia de aula? O moleque nem ia para a escola, talvez, cabulava a aula. Eu queria sair dessa vida. Ele fala, eu queria sair dessa vida. De que vida? Ele começa na inicial dizendo que eu comecei a usar para esquecer os problemas. Ele queria parar de usar. No fundo, ele sabia que a droga não resolvia o problema. No fundo, ele sabia que sair de casa não ia resolver o problema. No fundo, o pai chegar bêbado e agredir ele era só a pontinha do iceberg. E ele fala que ele queria sair dessa vida. É aqui que a igreja tinha que entrar. É aqui que a igreja tinha que invadir. A igreja tinha que estar nas favelas. A igreja tinha que voltar a fazer um evangelismo de rua. A igreja tinha que voltar de novo a abraçar as crianças, os pobres, os mais necessitados. Parar com essa desgraça desse evangelho da prosperidade, em que ninguém faz nada por ninguém e ninguém invade os becos e favelas. Ninguém faz. Por que não faz? Faz você. Você já vai sozinho. Cata um moleque desse, leva um moleque desse no parque. Cata um moleque desse, leva no shopping. Pega um moleque desse, compra uma Bíblia, dá para ele de presente, ensina ele a cultura da leitura da palavra de Deus. O que a igreja está fazendo? Nada. Qual projeto de evangelismo você está envolvido na sua igreja? Nenhum. E aí? 2020 está chegando, vou projetar não sei o que, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou casar, vou namorar, vou fazer não sei o que. E o reino? Você foi chamado para quê? Vamos avançar. Meu sonho é estudar, ter uma casa, uma família. Olha que interessante. Ele fala assim, meu sonho é estudar. Esse moleque não estudava, com a cabeça que ele estava aqui, você acha que ele estudava? Com a cabeça cheia de droga, mente cheia de droga, fugiu de casa, não ia mais para a escola como? Estava na rua. Não tomava banho, não tinha horário para comer, não tinha ninguém para orientar, para supervisionar. E ele, na rua, disse que queria sair dessa vida. Não tinha ninguém para socorrer esse moleque. Era a igreja aqui. E ele fala, no momento de reflexão, feito o filho pródigo, ele diz que tem um sonho. A única diferença dele com o filho pródigo é que ele não tinha nada, né? O pródigo tinha tudo. Ele tem um sonho de estudar. Porque ele sabe que a educação pode levar ele a algum lugar. Que tipo de educação a igreja tem levado para essas crianças? Que tipo de projeto sua igreja faz para essa gente que Jesus disse, não impeçam eles de vir a mim. O reino dos céus é deles. Eu queria estudar, eu queria ter uma família. Não tinha família. O pai que chega em casa batendo, uma criança dessa vai respeitar o pai como? Vai odiar o pai a vida inteira. Depois vem pra mão da gente pra ter que tratar, doutor, tá assim, assim, assado, doutor, fez isso e aquilo. Pra você tratar um moleque desse é 600 anos pra você cuidar e pra você tentar ressocializar esse moleque, trazer de novo, pra ele amar o pai, porque já foi, a ferida já abriu, o buraco já tá fundo. Tem que tratar agora, tem que cuidar agora, tem que ter acesso agora. Eu queria ter uma família. Eu queria ter uma casa. Casa aqui é um lar, é um aconchego. A casa aqui é ele chegar, tomar um banho, ter a comida dele, ter o carinho do pai, da mãe. Talvez você é filho também e você tem tudo isso, mas não dá valor. E aí? O sonho dele era simples, em vista do meu, do seu.
ter uma família, estudar e ter uma casa simples. Às vezes você tem tudo isso e não dá valor, mas esse moleque não tinha. Vamos esquecer e vamos avançar. Se eu fosse mágico, não existia droga, nem fome e nem polícia. Se eu fosse mágico, não existiria droga. Ele sabe, no fundo, ele sabe que ele começou a usar e essa foi a péssima escolha que ele fez. Foi a pior escolha que ele fez. Mas ele cai na real, ele fala, se eu fosse mágico não existiria droga, porque ele vê uma dificuldade para sair das drogas. Quando você entra, para sair é difícil, e a droga tem destruído a vida de muitas crianças, muitas famílias, muitos homens e muitas mulheres, como eu disse na minha inicial. Não existiria droga, não existiria fome. Imagina esse moleque. Imagina esse moleque com tudo na cabeça, droga, ódio do pai, querendo trocou já os pés pelas mãos. E agora ele diz, não teria fome. Imagina o Natal chegando, as mesas fartas, presentes e presente, o Papai Noel mentiroso para muitas famílias, muitas casas, comendo do bom e do melhor, salpicão, lasanha, maionese, pernil, chester, tender, frango, todos os tipos de doce. E esse moleque passando fome, sem pai, sem família, sem ninguém, sem a igreja. E Jesus no trono, dizendo, vocês estão impedindo essas crianças de vir a mim. Como o Senhor não fez nada? Como o Senhor não foi atrás? Como o Senhor não pregou o evangelho? Como o Senhor não se preocupou? Se preocupa com tudo, com todo mundo, com o pecado de A, B e C. Não está nem aí para a criança que está usando droga. Jesus vai te cobrar, pode ter certeza. Jesus vai te cobrar, você pode ter certeza absoluta. Não existiria polícia. A ideia desse moleque. O moleque começa a usar droga. O moleque começa a usar droga porque ele tem acesso à droga. Ele não tem acesso à educação, mas tem acesso à droga. Ele não tem acesso à moradia, mas tem acesso à droga. Olha como está errado. Ele não tem acesso à igreja, mas tem acesso às drogas. Ele não tem acesso ao pai, mas tem acesso às drogas. Ele não tem acesso à escola, mas tem acesso à droga. Ele não tem acesso à alimentação, mas tem acesso a drogas. Por que ele tem acesso a drogas? Um traficante chegou lá e falou assim, olha, isso aqui para você usar, para você ficar de boa aí. E ele deve ter feito algum corre, porque não tinha dinheiro, foi pro farol pedir para usar droga. E você podia ter feito outra coisa, mas financiou. Ah, eu fiz o meu papel, eu dei o dinheiro. Você nunca trocou uma ideia com o moleque do farol. Chegar o moleque, você tem pai, você tem mãe, você mora, encosta o carro, desce, pede meia hora lá trocando ideia com o moleque. Porque você fica uma no trânsito. Por que não troca ideia com o moleque do farol? Foi o moleque, chega lá e troca ideia com o moleque, fala com o moleque que tá acontecendo, onde o moleque mora, o que ele tá fazendo. Ah, o moleque vai mentir pra mim. Troca ideia com o moleque 1, 2, 3 vezes. Porque o bandido teve acesso, o traficante teve acesso ao moleque, deu droga pro moleque. Mas você não teve coragem de chegar e trocar ideia. Como você conseguiu essa droga aí? E para ele, o traficante era o rei. Para ele, o traficante é que fazia o momentâneo, o momento dele de alívio falso. O famoso tapar o sol com a peneira era o cara. Só que vinha a polícia e prendia quem era o cara para ele. E ele colocava a polícia como alguém muito ruim. E na verdade não é. E não é assim.
Na cabeça dele não existiria fome, droga e polícia, porque o traficante fornecia para ele e a polícia prendia o traficante. Olha como está a mente desse moleque. Isso aqui é para retratar a realidade. A igreja foi colocada no mundo. Jesus falou: ide, vão, e por onde você passar, pregue o evangelho. Você não está preparado para pregar o evangelho. Você precisa se preparar para pregar o evangelho. Porque se você encontrar um moleque desse aqui, você não tem estrutura para trabalhar com um moleque desse. Você é pastor, evangelista, apóstolo, missionário, que for, o cargo que você tiver na igreja. Tá bom? Pega essa visão, pensa nisso. Deus abençoe e até a próxima.